Boa noite, bom dia, boa tarde. Passando para cumprimentar a todos aqueles que me seguem, e deixar aqui uma palavra, né? Uma palavra para os irmãos, uma palavra para aqueles que me seguem, né? Para aqueles que me seguem no WhatsApp, que me seguem no Instagram, que me seguem no YouTube, né? Que me segue no Facebook, me segue no Instagram, né? Todos os nossos clientes, né? Nós vendemos semi-joia, então a gente tem os nossos clientes. E eu gostaria hoje de deixar aqui uma palavra para todos os irmãos, né? A palavra de hoje é sobre fé, né? Sobre fé. Lá em Hebreus, meus irmãos e minhas irmãs, em Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Aliás, as coisas que se não veem. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos falar hoje um pouquinho sobre a fé, né? A fé é isso aí que nós ouvimos agora. É o firme fundamento das coisas que esperam, as coisas que eu espero, que você espera, né? E a prova das coisas daquilo que a gente não viu, né? A gente não viu, a gente tá assim, né? A gente crê, acredita. Essa é a fé, né? É a fé que nós temos. E aí, meus irmãos, a fé, ela demonstra a natureza de um único tipo de fé, né? Aceita por Deus, que triunfará nas piores situações ou na pior situação da nossa vida, né? Quando a gente crê, a gente acredita. E a pior quando a gente está passando por um momento muito difícil, a gente acredita que vai conseguir, que chegará lá e acontecerá, né? É uma fé, meus irmãos, minhas irmãs, que crê na realidade espiritual, né? Nós cremos num Deus que nós não vemos, que o Deus eu não vejo e você, né, não vê, mas nós cremos, nós acreditamos e nós temos fé que Ele faz algo por nós, né? Ele faz algo para nós, por isso que nós cremos no mundo espiritual. Nós cremos que Deus fará obras maiores, Deus fará cura, Deus fará milagre, Deus transformará vidas, né? Essa é a nossa fé no mundo espiritual. É uma fé, meus irmãos e minhas irmãs, que leva à justiça. Lá no versículo 4, fala assim, né? Pela fé, Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício de que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, né? Dando testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala, né? Então, quer dizer, isso aqui é um ato de justiça. Ele creu, ele acreditou
que ele estava dando oferta sincera, uma oferta justa, né? E essa oferta fez com que, né, houvesse justiça. E nós também cremos, né, na justiça de algo na nossa vida, justiça de algo que é preciso ser resolvido. A gente acredita, né? A gente tem fé, né? É uma fé, meus irmãos, que busca a Deus, que crê na sua bondade. Nós buscamos Deus e cremos que Deus é bondoso, é misericordioso, né? Nós cremos, mas a gente não vê, mas a gente crê, né? Então, essa é um tipo de fé também. É uma fé, meus irmãos, que tem confiança na sua palavra. Aqui no versículo 6 fala assim, olha: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Se você, meu irmão e minha irmã, não tiver fé, você não agrada ao Senhor. Você só agrada a Deus se você, né, tiver fé, né? Aqui fala assim, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam, né? Então, meus irmãos, você, para ter fé, você tem que acreditar que Deus existe, né? Acreditar que ele é galardoador, né, da nossa vida, né? Ele nos dará algo a partir do momento que nós cremos, que nós acreditamos, né? E o algo maior que nós temos é a nossa salvação, né? Quando a gente crê em Deus, né? E ainda aqui fala ainda, meus irmãos, ter fé é aquele que obedece os seus mandamentos, né? Para ter fé tem que obedecer em Deus, tem que obedecer os mandamentos de Deus. Se a pessoa não obedecer os mandamentos do Senhor, ele não tem fé. E ele tem que acreditar, tem que ter fé, né? Acreditar nos mandamentos do Senhor, nos mandamentos de Deus, né? Ter fé, meus irmãos, é aquele que vive segundo a promessa de Deus, né? A gente que vive segundo a promessa do Senhor, a gente tem fé. Tem fé que uma promessa de Deus vai acontecer na nossa vida. Vai acontecer na vida do meu irmão, vai acontecer na vida daquele que está necessitado, daquele que busca, daquele que necessita, né? E ainda fala aqui ainda, meus irmãos, é buscar um lar celestial. Meu irmão e minha irmã, eu busco a morada de Deus na minha vida, né? Após a morte, é porque eu tenho fé. Eu tenho fé, eu acredito que um dia eu vou partir e vou para a glória. Um dia eu vou partir e vou morar nas mansões celestiais. Mas isso é para quem tem fé, para quem acredita, né? Você tem que acreditar, meu irmão e minha irmã. Ter fé, meus irmãos, para abençoar gerações seguintes. Nós temos que abençoar a nossa geração seguinte, abençoar os nossos filhos, abençoar os nossos netos, abençoar os nossos bisnetos, os nossos tataranetos, abençoar até a nossa 4ª geração e vai até a 1000ª geração. Nós temos que abençoar as nossas gerações, mas a gente abençoa pela fé. E se a gente lança a bênção, né, é claro que as pessoas vão receber essas bênçãos, né? Eles vão ser abençoados, né, no nome de Jesus. E ainda fala aqui ainda, né, ter fé é a prática
suportar perseguição, né? Quando a gente suporta a perseguição, a gente tem fé que a gente vai vencer aquela perseguição, né? A prática do poderoso ato de justiça, né? A prática do poderoso ato de justiça, né? Nós temos que ter fé que haverá, né, uma justiça sobre as nossas vidas, um poderoso ato de justiça sobre as nossas vidas. Fé que sofre por amor a Deus, né? Quantas pessoas sofrem, quantas pessoas, né, sofrem por amor ao Senhor, por amor a Deus, né? Quantas pessoas são perseguidas, quantas pessoas são mortas, são metralhadas por amor a Deus, por amor à obra do Senhor, né? Então, esse é ter fé também. E ter fé, meus irmãos, para não voltar mais ao mundo do pecado. Acreditar. Eu saí do mundo do pecado, eu saí do mundo da perdição, eu não volto lá mais. Eu tenho que ter fé, acreditar, né? Ter essa fé. Eu voltei, né? Eu não volto mais para o Egito. Eu vou prosseguir da agora para frente, eu vou prosseguir, vou caminhar, né? Eu vou ter fé, né? Que nunca mais eu vou estar no mundo do pecado, não vou voltar para o lamaçal do pecado. Então, esta fé, meus irmãos, é bem claro, né? Por isso que deixa bem claro aqui para nós, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, né? As coisas que a gente não vê, esse é o firme fundamento. A gente acredita das coisas que espera e a prova das coisas que não se vê, né? A gente espera, a gente acredita, né? No nome de Jesus. E você tem fé, meus irmãos? Você tem fé para ser bondoso? Você tem fé para estar no mundo espiritual? Você tem fé para que haja justiça na sua causa? Você tem fé, meu irmão e minha irmã, para que vai abençoar a sua geração? Você tem fé que você não voltará mais para o mundo do pecado, né? E você tem fé que você vai persistir, perseverar até o fim com a sua salvação, né? Você tem fé que você vai morar, né, nas moradas celestiais, né? Então, meus irmãos, esta é uma palavra que eu estou aqui deixando para cada um de nós. E vou estar aqui orando no nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus de poder, Deus de glória, Deus exaltado, Deus glorificado. Senhor, nos ajude, Senhor, a cada dia, Senhor, a ter mais fé, a acreditar no impossível, acreditar, meu Deus, nas coisas que a gente não vê. Ó Deus, nos ajude, Senhor, a viver no mundo da bondade, a viver no mundo da justiça, no mundo da igualdade. Ó Deus, nos ajude, Senhor, no nome do Senhor Jesus, no mundo da confraternização. Ó Deus, toma, Senhor, nossas vidas diante do Senhor e nos ajude a ter fé e ser perseverante até o fim, para que nós possamos morar nas mansões celestiais, no nome do Senhor Jesus Todo-Poderoso. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Eu sou a pastora Lúcia. Deixo aqui esta palavra para cada um de vocês, para que vocês possam estar orando, né? E refletindo junto conosco. Deus abençoe. Um abraço.